Começar com o Verton Costa, que é também diretor de mitigação lá da Defesa Civil e climatologista. Verton, bom dia. É possível que a gente veja esse tipo de situação se repetindo em outros lugares? Bom dia, Cíntia, né? Na verdade, no seu programa, inclusive em outras oportunidades, você vem mencionando exemplos, inclusive do primeiro mundo, em relação à capacidade, né? A sensibilidade do poder público, da máquina pública, principalmente na educação, na saúde, no regime de trabalho, de acolher, né, as populações diante de uma condição de agravo que está sendo provocada pelo clima, né? Pela mudança climática. E a gente sempre falava de exemplos estrangeiros, e olha cá no nosso quintal, o Rio Grande do Sul, que já tem um pioneirismo jurídico em várias temáticas, o tribunal tomando uma decisão muito importante em prol da salubridade, em prol da saúde, do bem-estar dos jovens, e adiando o início do período letivo. Na verdade, nós temos uma situação real, né? É uma situação de alerta reiterado. O Rio Grande do Sul realmente vem se posicionando na liderança do ranking do calor, é uma onda de calor clássica, e é muito importante a gente explicar a diferença de uma onda de calor de uma situação isolada de pico de calor. Por exemplo, no estado do Piauí, Teresina, Picos, Floriano, Piripiri, que são cidades, Bom Jesus, campeãs do calor, é muito comum a gente chegar, por exemplo, a 40, a 41 em uma situação muito específica, né? Porém, a gente sabe que a nossa média já é 36, 38, né? Então, de 38 para 40 não é muita coisa. Mas no Rio Grande do Sul, onde a média ela é bem mais baixa, ela é na casa de 34, 35, chegar a 41, 42 é muito perigoso. Então, você tem um extremo, você tem um acréscimo de 5 graus ou mais, que é potencialmente perigoso para a saúde daquela população. Agiu de forma muito assertiva, muito correta, muito humanizada o Tribunal de Justiça, e agiu amparado na ciência. É muito importante mencionar que você tem aí o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o parâmetro normativo científico para essa questão, mas não apenas ele. Duas empresas de meteorologia, a Climatempo, que é muito conhecida no Brasil inteiro, que faz previsão para vários canais de TV e rádio, e a Metsul, que é específica do Rio Grande do Sul, que teve um papel crucial no período da crise do Rio Grande do Sul, do desastre. Então, essas duas empresas também já estavam apontando para a sociedade, para o governo, essa necessidade. Então, é uma mudança que a gente tem que nos policiar, pode acontecer em qualquer estado brasileiro, inclusive no nosso Piauí. Exatamente, Everton. Inclusive, seria bem interessante se pudéssemos ter um balanço de atitudes assim, mundo afora e também no Brasil. Porque o que me chamou bastante atenção, e você destacou aí esse pioneirismo jurídico do, do Rio Grande do Sul, na área, por exemplo, da mulher, eles são muito exatamente pioneiros, tem várias legislações que defendem a mulher, mas assim, só para uma vírgula aqui. Ah, foi a justiça, né? Não foi uma ação do poder executivo ou do legislativo, mas a justiça atendendo a um pedido, a uma ação de uma entidade em defesa da situação, porque a gente também, aqui aí trazendo aqui para o Piauí, nós não temos alteração nenhuma na vida das cidades. Então, as pessoas continuam a ir para a aula, o comércio continua funcionando, a construção civil, que eu acho cruel demais, também segue funcionando. A gente vê aqueles operários no alto daqueles prédios, pleno meio-dia, quando está no BR-Obró. Então, poderia o Piauí, de repente, ser um estado a criar um protocolo para quando a temperatura atingisse uma determinada escala. Acho que isso tem, por exemplo, no Distrito Federal, né? Tem algo assim semelhante. Exatamente, né? É importante mencionar que os órgãos de saúde, principalmente o Ministério da Saúde, está vigilante em relação a essa temática. Há praticamente 2 meses atrás, eu participei de uma reunião na CESAP, né, comandada pela doutora Amélia, que é uma grande autoridade nessa questão da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, e já manifestava o monitoramento do Ministério da Saúde
na emissão de notas técnicas, tanto relacionadas à elevação de temperatura, quanto relacionada a chuvas intensas. Então, essa preocupação do Ministério ela é real em face da quantidade, né, de número de pessoas que procuram um sistema de saúde nessas épocas de maior risco, né, seja relacionadas ao calor, seja relacionada à chuva, e como isso pode ser gatilho para doenças ressurgentes, que são doenças antigas que retornam, e pior, para doenças emergentes, doenças completamente novas. Então, é muito importante saúde, defesa civil, meio ambiente, educação andarem lado a lado. O trabalho do sindicato aí, dos educadores do Rio Grande do Sul, mobilizando a justiça, foi importante. A gente está em um cenário que daqui para frente, Cíntia, reserva algumas mudanças para a humanidade. E a gente tem que construir todo um arcabouço legal, mas mais do que isso, todo um protocolo de ação pública e de conscientização popular para poder nos tornarmos mais resilientes, mais preparados e, enfim, poder mitigar os efeitos adversos das mudanças climáticas. Pois é algo que não dá mais para fugir, né? Preciso, de fato, ter algum tipo de política pública de adaptação. A população precisa se adaptar em algumas situações. E a gente fala muito de temperatura elevada, mas a gente precisa falar também, Verton, de chuvas, porque o teresinense tem sentido muito que a cidade, mais uma vez, em pleno 2025, ela não está preparada para ventos cada vez mais fortes. A gente vê, por exemplo, a arquitetura, os prédios, os vidros quebrando. Então, há muito vidro usado na arquitetura, sobretudo na arquitetura verticalizada de Teresina. E não me parece que isso foi pensado em quem fez, em quem projetou esses prédios, né? Olha, tem um detalhe muito importante, né, que os projetistas, que os arquitetos e engenheiros devem levar em consideração, que são os fatores de natureza termodinâmica, ou seja, são todos aqueles fatores relacionados ao incremento de calor. Vai ficar mais quente? Vai. Quando isso ocorre, Cíntia, todo o regime de ventos é mudado, todo o regime de chuva é mudado. Então, de tal forma que condições ventosas, condições de rajada, que é aquele vento brusco, rápido, se tornam mais comuns. Você observa que nós não tivemos tanta chuva na capital, mas tivemos muitos episódios de vento e muitos episódios de descarga elétrica. Excesso de raio, excessos de rajadas de vento, tem como gatilho elevação súbita de temperatura. Então, esse calor extra é combustível para situações que desafiam, por exemplo, a empresa fornecedora de energia elétrica, porque você tem árvores tombando sob fiação. Situações que ameaçam a integridade física e o patrimônio dos teresinenses, justamente por causa do tombamento de placas de propaganda, árvores. Então, isso exige que nós temos uma atitude de policiamento sistemático, poda de árvore, um cuidado maior com a saúde do nosso sistema de arborização, um cuidado maior, por exemplo, na questão da engenharia e da arquitetura, para acolher essas condições ventosas excepcionais, que não são a norma, né, a regra, mas que estão surgindo cada vez mais com maior intensidade. Então, é um cenário novo e a gente tem que se abrir para o novo, naturalmente, procurando ferramentas de adaptação. É verdade, acho que, inclusive, repito, o Piauí poderia ser pioneiro nessa, nessa política pública de convivência com mudanças climáticas, até porque o próprio estado é conhecido como um estado muito quente, isso é fato, né? Nós somos, mas também somos, além de sermos quentes, também somos conhecidos, né? Porque você tem, por exemplo, Mato Grosso, você tem lá Cuiabá, que é talvez a cidade uma das mais quentes do Brasil, mas ela não é conhecida como as pessoas quando falam, Cuiabá, é a cidade mais quente, não falam, mas Teresina falam. Então, já que Teresina é reconhecida como cidade quente e de fato é muito quente, a gente poderia de fato, sei lá, ter uma política pública que fosse assim responsável, eficiente e que também pensassem, olha, por que não mudar o horário das aulas? Por que não mudar o horário do comércio, da construção civil, do trabalho externo? Porque os
os trabalhadores estão sofrendo muito. Você tem, Verton, por exemplo, os motoristas, os motociclistas que trabalham com delivery. Gente, é muito sofrimento. Eles usam aquelas roupas de mangas compridas para tentar atenuar, mas e o calor? E quando eles andam de bicicleta e não de moto? É terrível. E não dá para fugir, para fingir que isso não está acontecendo, né, Beto? É verdade, né? Inclusive, é muito importante que a gente busque soluções inteligentes para esse problema. Em alguns lugares do mundo, a relação do poder público com a academia é cada vez maior, com as fundações de amparo à pesquisa, as universidades. Essa é uma pauta que também está em discussão, viu, Cíntia, no Comitê Científico de Enfrentamento para as Mudanças Climáticas do Consórcio do Nordeste, no qual eu tenho um assento como representante do Piauí. O Nordeste está muito preocupado com essa questão. Embora nós tenhamos a maior parte das capitais sejam praianas, sejam, vamos dizer assim, abastecidas pela brisa litorânea, muitas cidades nordestinas já vêm apresentando quadros críticos de calor, principalmente as cidades sertanejas, né, no qual a gente pode inserir Teresina de uma certa forma, por ser uma capital interiorana, e de tal forma a necessidade de associar essas políticas de enfrentamento, né, de busca de mitigação, a partir do que a pesquisa científica hoje vem produzindo, né, do que as nossas universidades vêm produzindo, principalmente no uso de materiais que possam absorver melhor a radiação térmica, que é a radiação infravermelha, diminuindo, vamos dizer assim, a capacidade de aquecimento do interior dos imóveis e garantindo conforto térmico para a população. Muito bem, Berton, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Um bom dia para você. Bom dia, querido. Conte sempre com a gente.